Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é Léo. Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos do coração. Sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado, esse número 284. Tudo bem com vocês? Vem comigo? Certo. Não. Não muito, não? Eu tô cansado, velho. Eu acabei, literalmente, a gente grava às 10, são 10h30, eu acabei de chegar do trabalho. Uma semana muito corrida pra mim, infelizmente. Estamos vendendo muito. É bom. E bom. sempre melhora quando a gente conversa, então vamos lá. É sempre melhor mesmo, é verdade. A gente tá aqui pra gravar um quadro clássico do Mangá ao Quadrado, que significa que não é um quadro, né? É um episódio clássico, desculpa. É, um quadro também, talvez, dependendo do nome que a gente escolher. Então, a gente já foi exposto aqui várias vezes que Se a gente quisesse, dava pra forçar um você mangá Z, mas aí... Então, exatamente, por isso eu pensei que poderia ser um quadro. A gente já expôs aqui várias vezes que tem dois tipos de episódios desse tipo de quadro do Mangá ao Quadrado, que é, ou a gente sabe o nome e não sabe do que vai falar, ou a gente sabe do que vai falar e não sabe o nome. E esse é o do segundo tipo. A gente não sabe muito bem qual é o nome desse episódio. Algumas opções são purismo, outras opções são... Eu acabei de pensar agora, poderia ser como não ler mangás. A gente já tem esse. Mas dois, não sei. Eu pensei em elitismo, talvez, ou algo nesse sentido. Não, aí você já denotou sua opinião sobre o tema. Não, eu não acho. Eu acho que é uma coisa Mas complexa. qual é a diretriz geral do programa, Judeu? Pois é, talvez alguém já conseguiu sacar mais ou menos a ideia por meio dessas palavras aí, formou o tema na cabeça da pessoa, provavelmente não, mas a gente lê mangás de várias formas, né? Algumas pessoas leem pirateado online, outras pessoas leem no celular, outras pessoas compram físico, outras pessoas baixam ou compram versão oficial. Esperam um anime. Esperam um anime pra ver. E aí? Tem alguma forma correta de apreciar a obra, né? Tipo, não considerando nem tipo, o conteúdo dela, mas a forma física e concreta com qual a gente está lendo. Talvez algumas pessoas estão conseguindo conectar essa ideia com uma discussão que tem acontecido até que bastante durante os últimos anos com uma outra mídia, no caso o cinema, né? Isso está sendo o tempo todo sendo discutido no mundo da arte do cinema sobre as pessoas estão vendo os filmes no celular, tem um monte de diretor reclamando, e toda hora esse debate volta. E a gente faz muito disso, discussões que acontecem em outras mídias, a gente traz elas para os mangás, e muitas vezes a gente consegue chegar em conclusões parecidas ou diferentes, justamente porque se acaba extraindo qual é a questão principal desse debate. Então a gente vai tentar fazer isso. E aí? Essa discussão meio cinematográfica sobre ver filme no celular se aplica aos mangás? É uma pergunta interessante pra mim, sim. Vê no celular, vê em velocidade acelerada. Quero começar com já soltando uma pergunta provocação, que é ler mangá espelhado é errado? Essa é boa. Eu não sei se essa já foi discutida aqui, mas se não foi, é uma ótima... Não sei se já foi discutido aqui, mas acho que pro mangá é um bom ponto de partida, de onde traçar essa linha do... Mas aqui você já começou a cagar a tua experiência. Eu acho que, obviamente, fala que é errado. Eu sou muito relativista pra poder simplesmente afirmar isso tão diretamente. Mas eu definitivamente não li mangás porque eles só têm uma versão espelhada. Aconteceu algumas vezes, por muito tempo foi padrão, até em lançamentos ocidentais, nos Estados Unidos durou bem mais do que no Brasil, inclusive. Sim. Então você pegar alguns mangás que lançou mais antigos nos Estados Unidos, você vai ver tudo espelhado. Eu não acho que é a experiência ideal, embora o tipo de alteração que ele faça na obra seja... Eu diria que é menos danosa, mas ao mesmo tempo precisaria ter um estudo aí sobre... psicologia de olhos, se a gente lê de uma direção para outra direção, se tem diferença psicológica, eu não sei dizer. Eu não vou dizer que eu sei dizer, tá? Mas é uma coisa que eu estudo pra fazer vídeo, porque aí tem até um vídeo acho que é do Now You See It, que é sobre o lado que os personagens andam, não sei se você já viu esse vídeo, ou é do Now You See It, ou é do
Every Frame a Painting, eu não lembro. Mas... Era do Every Frame a Painting, eu lembro desse vídeo. Então, é que também tem essa questão de ser japonês o mangá, né? Mas pra filmes e cinema, se tu mostra da esquerda pra direita, em geral a pessoa entende que é uma evolução, e o contrário é uma involução. Então, tipo, voltar pro passado é pra esquerda, e ir pro futuro é pra direita. Não, porque a gente escreve Sim, pra esse lado, mas caralho. isso faz diferença. Isso faz diferença quando a gente tá lendo num sentido já, e aí tem alguma interação ali no quadro no sentido equivalente da leitura e contrário ao da leitura, né? Se tiver um movimento, enfim, alguma dinâmica de página ali, de quadros, uma forma de quadrinização que brinque com o fluxo de leitura. Só que na hora que você inverte tudo, 100%, seu cérebro meio que se adapta à leitura no outro sentido, né? E às vezes você até acha mais significado na leitura contrária. Eu lembro claramente da minha primeira vez lendo um mangá físico na vida, que foi o Cavaleiros do Zodíaco 2 da Conrad, que eu comecei a ler errado. Eu pulei a página do você que começou a ler errado e li errado. Caraca, parabéns. E aí lá no. E aí eu, caramba, eu sabia que era o número 2, eu falei, é por isso que a história está na metade. Mas ela tá estranha também. Aí eu li, sei lá, umas 5 páginas até perceber que a história tá vindo ao contrário. Isso faz isso. Mas meu cérebro adaptou ali pra leitura naquele sentido. Tentou achar uma lógica. Isso é muito tangencial à conversa de fato, mas eu até hoje acho que eu já fiz isso algumas vezes, de tipo, se eu li, sei lá, alguma comics americana, algum quadrinho nacional, e eu logo em seguida vou pra algum mangá, eu consigo ler várias páginas errado, e meu cérebro faz um sentido disso. Acho que é uma experiência muito comum. Eu faço isso quando pego o mangá espelhado e não percebo. E eu demoro umas 10 páginas pra... Não, pera, eu fiz isso inclusive com Game Pass Descalço. Porque eu li a versão americana, que na época espelharam tudo. Acho que na página 10 eu... Não, eu tô lendo tudo na ordem errada. Eu tenho que voltar pro começo e ler os balões na ordem certa. Eu acho interessante que eu tinha anotado game nas minhas anotações para essa discussão, e aí eu vou trazer o ponto que faz sentido com isso. Porque, tipo, errado é um conceito complicado, né? Subjetivo. E eu acho que o errado, ele tá dentro de um contexto específico. Então, tipo, qual que é o teu objetivo lendo aquela obra? E eu pensei que um historiador japonês vai ler game de um jeito, e um brasileiro, podcaster, judeu, vai ler de outro jeito. E aí, se tu lê desse jeito que o judeu tá lendo, pro historiador tu tá lendo errado, entendeu? Tipo, pra questão histórica. Então, se teu objetivo é só, sabe, perder tempo, talvez ler um mangá espelhado na ordem errada seja certo pra esse objetivo. Mas daí se teu objetivo é entender a história, é outra coisa. E eu acho que isso, tipo, é muito sobre como é subjetiva a questão de ler errado, e não só subjetivo porque, tipo, é da cabeça das pessoas, mas é porque vai depender do que tu quer com o negócio, entendeu? Tipo, tu vai ler errado em algum sentido, em outro não. Tipo, talvez tu vai ler um negócio online e tu vai achar muito melhor do que tu ler físico, porque, não sei, online não dá pra ver direito o desenho é ruim, e aí tu acha melhor do que de fato é, sei lá. Tipo, muda o jeito que tu lê, não quer dizer que vai ser melhor ou pior, eu acho. Antes, não sei se você quer puxar algum assunto, Judeu, mas eu queria fazer uma pergunta oposta só pra gente começar também do outro lado, que a gente começou de um lado, e eu quero começar do outro lado também. Tem jeito certo de ler um mangá? E vários. Existe essa definição? O Léo já jogou aí, já expôs toda a filosofia, possivelmente, que vai durar essa meia hora aqui de conversa ou mais. Então eu sou meio que obrigado a responder que, sei lá, né? Tem vários jeitos certos, né? Realmente eu concordo com o Léo de que depende do que você quer com aquela obra, no caso, né? Alguns jeitos podem ser mais certos que outros. Então, exatamente, do jeito que vocês estão dizendo, parece que se você se importa menos, tem jeitos que não são certos, mas se você se importa menos, pode ser certo pra você. É isso que soa quando vocês dizem que... Se importa diferente. Ou seja, tem um objetivo, que tem jeitos certos para objetivos diferentes, é isso? Isso, exato. Talvez dentro de um objetivo específico, tenham vários jeitos certos, ou talvez só um. Eu acho que essa é a questão mais interessante, porque parece que quando a gente discute aqui, a gente não tem um objetivo, uma lente específica, tipo, vamos analisar mangás sobre a lente comunista. Tipo, a gente não tem isso, é mais uma lente neutra, entre muitas aspas. Então, tipo, a gente quer saber a média, sabe, como se a média de todas as experiências fosse a experiência certa. Eu acho que essa é de onde a gente vem quando a gente pensa que alguém tá lendo errado. Porque, tipo, às vezes tu tá lendo errado de um jeito que tu não vai tirar nada da história, sabe? Tipo, tu não vai... Por exemplo, o quê? Assim, Deixa eu dar um contra-exemplo aqui. De algo que a gente acabou de comentar, na verdade, que acabou sendo relevante, quem diria. A pessoa muitas vezes pode estar lendo de um jeito que ela acha adequado pro objetivo dela, mas no final das contas
tá errado pro objetivo dela. Tipo, ela nem sabe que tinha uma forma melhor de alcançar o objetivo dela. Que é que nem a gente lê um mangá ao contrário por 20 páginas, achar que tá tudo normal, e aí perceber, eita porra, tinha alguma coisa errada aqui. E aí, não, deixa eu voltar, porque eu quero ler certo. Tipo, eu quero ler. Eu achava que eu tava entendendo a história, né? Não tava de verdade, né? Então deixa eu voltar pra eu ler da forma certa. Acho que as pessoas nem sabem qual é o objetivo dela, na verdade. Eu queria só fazer um contra... Não é nem um contraponto, só queria separar. Porque, assim, eu quero deixar bem claro que a gente tá discutindo sobre método, mais do que conteúdo. Olhar, né? Porque a discussão sobre ler certo e errado no sentido de mensagem, por exemplo, a gente já teve um programa disso há relativo pouco tempo, foi durante a pandemia já. Eu acho que aqui é pensando em forma, né? Então, ler, sei lá, deitado na cama versus ler no computador, ampliado no celular, ver no banheiro, ler ouvindo música em vez de estar prestando atenção, ou fazendo leitura dinâmica também. Leitura dinâmica. É sobre isso que a gente tá focando, né? Em forma, da forma como a gente lê. E assim, pensando na forma... Eu acho que um argumento, acho que é um bom pra gente partir pra discutir o quão certo isso está ou não. Porque esse vai ser bom pra conectar com o assunto do cinema que originou essa discussão. O quanto o autor tem a opinião sobre a forma correta de você consumir aquilo. Foda-se o autor. Se o autor fala assim, olha... Não. Meu mangá é pra ser lido na página, no impresso só. No digital eu não gosto. Tem que ler só no papel. Vocês acham que ele tem algum... Tipo, ele dizer isso torna mais certo ou mais errado um ou outro? Bom, mas torna a opinião dele. Que eu acho que tem dois autores aí, né? Mas pode falar isso, pode falar. Eu sou um grande fã do Urasawa, vamos dizer do Urasawa. Eu adoro Urasawa, tudo do Urasawa. Eu acho que o Urasawa é um cara que eu admiro. O próximo mangá dele, ele fala, eu vou fazer esse mangá pra ser uma experiência um pouco diferente. E vai fazer alguma firula na página. Eu quero que você leia enquanto você escute esse CD, por exemplo. Sim, né? Por exemplo isso. E a princípio, eu tô indo ler esse mangá por causa do Urasawa. Então eu quero fazer o esforço pra tentar comprar o que ele tá vendendo. Mas isso é porque eu tô com uma relação primária com o autor que o estranho pode não estar pra esse mangá. O estranho pode talvez só querer saber o que vai acontecer com o boneco. Ou só não respeitar essa opinião dele, né? Tipo, eu gosto das histórias do Urasawa, eu adoro o enredo que ele conta, mas eu não vou ficar escutando música pra ler esse mangá dele, ele tá errado. Ao mesmo tempo, eu posso ter ido nessa vibe, lido o primeiro capítulo ouvindo a música e pensado, ok, pau no cu desse cara. Não fez o menor sentido. Ou eu posso ter descoberto o Cosmos, mas o autor ele pode dar uma opinião, e aí o público vê se ele quer ou não quer comprar essa opinião. Daí eu penso que é meio... Tipo assim, eu acho que se tu for ler um mangá ouvindo o CD e tu achar uma merda e que ele tá errado, era essa a experiência que ele tinha pra ti. Tipo, pra mim tu negar essa opinião dele é tipo tu negar a opinião do mangá que diz assim, tu tá começando pelo lugar errado. Dá a volta e lê do jeito certo. Não, mas só que esse é o ponto pra mim. Não acho que é o Urasawa como pessoa, como indivíduo Urasawa, o CPF do Urasawa. Eu acho que é tipo, é o Urasawa de dentro da história. Porque se eu lanço um vídeo na vertical, eu quero que a pessoa assista na vertical. Se a pessoa baixar o meu vídeo, virar na horizontal e botar na TV, ela tá me fudendo, entendeu? Então, tipo, tem como o autor informar isso através da obra. E por isso que eu acho que, daí eu vou trazer um pouco a discussão que gerou de fato isso, que foi o cara do Duna falando que tinha que ver no cinema. Eu acho que o filme tinha que dizer que ele é do cinema, e aí ele disse pra mim, tipo, eu saí do cinema falando, tem que ver no cinema, mas eu posso, o autor, que é o indivíduo, tipo, não tem porquê, tipo, não tem porquê tu ouvir esse cara mesmo. Tu pode ouvir o cara que tá dentro da história, tipo, o narrador, não o autor. Entendeu? Tipo, o próprio... Eu não quero usar Duna como exemplo mesmo. Excelente, a gente tá falando de 10th Century Boys, né? Tipo, o 10th Century Boys, ele fez isso, o Urasawa. Ele falou, tipo, não é exatamente, mas vamos fingir que sim. Ele falou, eu quero que você leia essa parte do mangá enquanto você escuta essa música que eu compus aqui, né? Se quiser pegar um exemplo concreto que existiu, teve aquele que você recomendou uma vez, mas acho que não oficialmente em podcast. Sim, Regarding Death. Regarding Death. Nossa, boa, estranho. Excelente. Era uma webtoon. Sim. E tocava uma música enquanto você lia.
E era bem interessante. Muitas vezes, mesmo o mangá tendo o seu próprio ritmo pessoal, né, da pessoa que tá lendo, que controla o ritmo, muitas vezes a música, tipo, interlaçava, sabe? Era mágico o negócio. E tá aí um exemplo. Eu termino de ler Regarding Death. É About Death no Webtoon aqui. Deve ter um nome oficial agora. About Death. E eu penso, não, me convenceu. A obra me convenceu. Realmente valia muito, eu ganhei muito lendo essa obra com a música do que se eu não tivesse. Foda-se se o autor realmente falou, não, é essencial. Eu li a obra e eu falei, não, você tem razão. Realmente, comparado com, sei lá, Duna, que seja, vamos dar nome aos bois, que seja. Se eu vejo o filme no celular, eu falei, né, foda-se, eu não perdi muita coisa. O filme fez um papel ruim de me convencer de que precisava ir no cinema, né? Eu acho que existe um quê de o quanto você quer comprar o que o artista tá te passando, né? Porque uma vez que existe um produto gerado, né? Uma arte foi gerada, ela tá aí no mundo. E aí a forma como você interage com ela depende de você. Você decide, né? Você olha pra aquilo lá, você decide. Se você quiser ler o mangá ao contrário, se você quiser fazer qualquer coisa, decide. Se você tem acesso, claro. E se você pode. Agora, mas o autor, ele pode tentar colocar limitações ou sugerir ideias. Então eu penso, sei lá, aquelas mostras de arte. Não sei se vocês já foram alguma vez em alguma mostra mais diferentona. Em São Paulo eu ia bastante, alguns anos atrás, numa que chamava File, que era a feira de interatividade, linguagem eletrônica, alguma coisa assim. Que era um monte de produções artísticas ali que eram interativas, só que aí tinha o jeito certo, né, de você fazer. Algumas eles largavam pra pessoa usar. Outras era, não, você tem que entrar, parar aqui, apontar o celular pra lá, sabe? Tinha um monte de regras. E aí você decide se você quer participar disso desse jeito ou não. E aí você participando, escolhendo participar do jeito que o artista quis ou da sua forma, você vai estar interagindo com aquela obra. E o que você tira dela é sempre seu. Sempre uma experiência sua, Sim. né? Então, eu entendo o autor querer sugerir uma forma que pra ele vai transmitir uma mensagem mais próxima da intenção dele, do que ele queria com aquilo. É válido isso, ele querer facilitar isso. Mas uma vez que saiu dele, boa sorte. Eu posso ou não comprar a sugestão dele, e aí a dúvida é, eu estou errado de não comprar o que ele tá me propondo? Mais que errado, uma dúvida que eu tenho é, quando você escolhe não comprar, você tá ainda num ambiente neutro de julgamento? O autor fala, eu fiz esse livro pra ele ser lido, ouvido tal música. É essa a experiência que eu criei e que eu tô vendendo. Você fala, eu vou escolher ler sem essa música porque foda-se. Terminando eu falei, porra, achei uma merda, esse autor é um retardado, nada que ele faz sentido. Mas você nem tentou ver o que ele te ofereceu, você tentou ver a sua própria coisa e não gostou. Mas é que daí, qual a diferença disso pra, tipo, tu ler sem o último capítulo? Eu conheço pessoas que leem livros e não leem o último capítulo pra história não acabar. A pessoa tá criando a experiência dela. Tipo, a música seria só mais uma coisa dessa, teoricamente. Eu acho coisa de gente doida não ler o último capítulo. Eu acho uma maluquice. Mas me parece... E pessoa assistir alguma coisa em velocidade acelerada. Ou pessoa... pular balão na leitura. É que então... Eu sei que tem pessoas que fazem ambas as coisas aqui nessa conversa. Uma delas sou eu. Nessa conversa, filho da puta. Uma delas sou eu. Mas sabe qual que é o problema pra mim do que tu tava falando, Estranho? Sobre, tipo, a pessoa é livre pra escolher. Eu não acredito. Aí a gente vai entrar daí no assunto mais, talvez, profundo. Eu não acredito que a pessoa seja livre pra ler como ela quiser, porque, tipo, ela tá dentro de um sistema que tem uma ideologia forte sendo colocada sempre. Então, por exemplo, a pessoa que vê 1.5, ela não tá vendo 1.5 só porque ela quer. Ela tá vendo 1.5 porque a empresa que fez o filme ou o vídeo ofereceu essa ferramenta pra ela poder ver mais vídeos e a empresa poder ganhar mais dinheiro. É só por isso. Ou ela pode baixar um plugin também, dá pra fazer. Não, eu sei, mas é que tipo, isso baixa o vídeo e vê no VCL com mais velocidade. Mas tipo assim, imagina o seguinte, na época do teatro grego, a pessoa do teatro grego que tava assistindo a audiência, tu acha que momento ela ia dizer, tá, pessoal, vamos acelerar o tempo que vocês estão falando, falei mais rápido, porque eu tô com pressa, quero voltar pra casa. Não, porque lá era tipo, o teatro era uma coisa importante. Então tu focava no teatro e durasse o tempo que dura. A gente vive hoje numa outra sociedade que é mais acelerada, e não é acelerada porque as pessoas escolheram que é acelerada. É acelerada porque é filha da puta. Porque, tipo, tem um sistema que quer que acelere pra gente produzir mais. Tem um segundo sistema, que é o mesmo sistema, mas que ele opera no segundo nível, que é o que quer
que essa obra seja um assunto importante, então quer que assistir ela seja uma tarefa, que você pode procurar a maneira mais eficiente. Teve uma discussão que eu tive com um amigo sobre velocidade 1.5, que eu sou absolutamente contra, porque eu sou purista pra caralho como consumo arte, assumidamente, e o amigo falou, mas você tem que entender que às vezes eu não quero realmente sentir a obra. Eu só quero colher os dados. E pra mim isso foi um absurdo. Como assim você quer só colher os dados? É um filme, vai se fuder. Eu tenho uma situação que eu sou nesse estado. Que é quando eu vejo Tokusatsu. Mas ao mesmo tempo... Quando eu vejo Tokusatsu, eu quero colher dados. Mas ao mesmo tempo... E Tokusatsu ainda é um nicho do estranho, então não tem nada a ver comigo, mas... Uma coisa como Squid Game, uma série que do dia pra noite é o assunto do Twitter, as pessoas se sentem intimadas pro fim do dia, eu tenho que ter uma opinião... Aí não é que você tem que ter uma experiência, você tem que ter a informação só. O sistema mudou a relação. Eu só tô achando isso um pouco agressivo, só, mas eu concordo com ele, mas eu acho um pouco agressivo porque eu faço isso, tu não faz isso? Eu nunca faço isso. Beleza. Só pra deixar claro aqui, pra quem se ofender, a gente tá se ofendendo, tipo, a nós mesmos. Eu leio a Jump inteira toda semana, por brincadeira, e gradativamente foi ficando metade da revista, tá só na má vontade. Tem uma frase que eu cunhei, e a gente usa com frequência agora, que é lê com a bunda. Né? Lê com a bunda. Eu faço isso, hoje em dia eu faço menos, mas depende da minha boa vontade, justamente. Por muito tempo eu lia One Piece com a bunda, porque eu queria estar dentro da conversa, né? Eu não queria... Eu uso o termo também, ler de olho fechado, que é o que eu faço com Jujutsu. Eu só pego a informação do capítulo, eu nem ligo pra nada. Pois é, eu acho importante dizer isso porque eu, como um defensor das pessoas assistirem 1.5, porque eu não assisto 1.5, eu sempre acho muito acelerado. Tokusatsu eu vejo dependendo do episódio, 25. Eu vejo 1.2, 1.3. Falar, mas sempre que alguém vem com esse high moral ground, vem no seu ponto elevado de moral, dizendo, mas é porque você é vítima do capitalismo, você quer ver rápido porque você tem que ter produtividade no consumo dos produtos. Eu falei, mas você também, tipo, você tá assistindo qualquer merda que tem o logo da Marvel na abertura, sabe? Então, não é como se você tivesse alheio ao capitalismo, né, na hora de consumir. Ninguém tá. Então é só aproveitar pra deixar isso bem... Ou, né, a gente lê a Jump, algumas coisas com a bunda, e é isso mesmo, a gente mangá com a bunda pra conversar com amigo. Quanta coisa você faz pra participar de conversa também, né? Eu não leio One Piece com a bunda porque, tipo, eu preciso consumir isso. Eu quero fazer parte de uma conversa social, sabe? Tipo, eu não quero estar fora. Tipo, é que nem, tipo, sei lá, na Grécia Antiga tinha uma galera que, nossa, eu não tô afim de, vamos lá. E aí, tipo, sei lá, via comendo pipoca antiga, não tinha pipoca, né? Sei lá o que eles comiam. Tem razão, foi essa comédia, inclusive. E, tipo, mal prestando atenção no teatro ali, sabe? Sei lá, tava contando quantas pessoas estão usando peruca na audiência, sei lá, não sei. Sim. Porque ela queria fazer parte da conversa, sabe? Provavelmente tinha isso, sim. E aí, então, a questão é, dá pra dizer que essa pessoa tá fazendo errado? Depende. Porque eu falei lá que eu tô lendo Jujutsu pela metade. E, por consequência, eu entendo 1/3 só de cada capítulo de Jujutsu. Tem uns momentos em que eu fico confuso com o capítulo e eu não sinto coragem de falar, nossa, esse capítulo é ruim demais porque o Gege Akutami é um retardado que não merece nem estar na Jump. Porque eu acho que eu não fiz a minha parte pra ter o high ground de falar que esse mangá é uma tragédia. Você tem razão, porque, tipo, quando eu queria mesmo falar mal de One Piece, eu ia lá e relia pra poder falar mal. E a mesma cultura da internet do eu tenho que ter uma opinião sobre tudo, reforça isso, você tem que ter uma opinião. Às vezes você quer ver com a bunda, ver rápido, pra falar que você perdeu tempo. É que o que me parece, às vezes, quando rola isso que o Estranho falou de, tipo, as pessoas criticam as pessoas que veem 1.5 ou que consomem de uma forma maluca, e, tipo, a resposta da pessoa que tá consumindo de forma maluca é muito baseada em culpa, que eu acho que é um problema que, tipo, às vezes quando a gente critica, a gente faz a pessoa se sentir culpada pela forma que a gente fala. Claro. Mas, tipo, eu não acho que é muito sobre culpa, eu acho que é, tipo, eu sei que tu tá fazendo uma merda, tu sabe que tu tá na merda, e eu tô na merda também, mas a crítica eu acho que tinha que vir pra dizer, vamos talvez pensar em sair da merda quando vê. Não tô dizendo que tu tem que sair da merda, que tu é um lixo por estar na merda. Mas, tipo, a gente tá na merda.
Tu lembra que a gente tá na merda? E aí a coisa da culpa, ela tipo, te leva pra um caminho de... Ah, foda-se o que essa pessoa tá falando. Foda-se que ele disse pra eu assistir o filme no cinema, eu vou assistir no meu iPod 2.5 de velocidade. Esse sentimento eu temo um pouco, porque parece que é a pessoa querendo se agarrar no... Tipo, ter orgulho de uma coisa que não é legal e que não foi ela que escolheu. É uma coisa ruim. Né? E é meio uma precariedade. É tipo, a pessoa fala, vem construir um cinema na minha cidade, então. Eu tenho certeza que é isso que ele queria. Tipo, o cara que falou isso. Porque todo o ponto dele era esse. E a gente, quando a gente fala sobre ler melhor, é de fato sobre ler com mais qualidade e com mais foco. E não seria melhor se, tipo, existisse só mangás que a gente lesse com foco? Não sei se vai existir, tá? Mas eu gostaria desse mundo. Mas aí eu vou fazer um questionamento. Vai. Esse ler certo hipotético, ele é um ideal inatingível. Ou no mínimo, indefinível. Como que você define qualquer forma? Então, supondo que o autor fala, você tem que ler no papel. Tá, beleza, mas qual é a iluminação do lugar? Qual é a quantidade de barulho que pode ter no ambiente? Se eu tô lendo no papel, no lugar certo, mas minha mãe tá passando o aspirador do meu lado. Tá mudando a minha experiência. Tô errado? Não, eu não acho que é nesse nível de minúcia, né? É tipo assim, ler o mangá ao contrário, tu vai não entender entendeu? Qual que é a diferença de uma tela grande que tá lá longe e uma TV grande na minha frente que, em termos de campo de visão, é o mesmo tamanho? Quer que eu te diga? Não, a grande diferença, no caso dessas duas mídias, é justamente o controle. O cinema, ele é um ambiente controlado, em que você só senta e todo mundo faz a sua ambientação ideal. E o mangá, de fato, é customizado. Cada um tem a própria casa, não dá pro autor controlar. E cinema também nem sempre dá pra controlar, né? Porque depende de quem mais tá na sala, o que essas outras pessoas estão fazendo também influenciando nessa experiência, a qualidade do lugar. Mas o cinema é diferente do mangá porque é uma experiência coletiva, né? Não tem como tu ler mangá coletivamente. Mas eu acho que a experiência coletiva do ambiente cinema é isso que diferencia da tua TV. Na tua TV, tu tá em casa e tu pode levantar e ir no banheiro. É tipo trabalhar em casa... Você pode também. Não deveria, né? Mas é tipo trabalhar em casa e trabalhar no escritório. É sobre tu ter... É uma experiência ideal, que depende de tanta coisa. Essa é uma pergunta interessante, talvez, porque a gente tá... Eu tô tentando chegar à cerne do negócio. Por que essa discussão tá acontecendo no cinema com vários filmes, né? Os diretores criticando as pessoas verem os filmes no celular e tudo mais, e não acontece nos mangás. Tipo, eu nunca vi isso. Tipo, no máximo, alguém... E aí, sei lá, até, tipo, é piada. Lê mangá no celular, foda-se mesmo. Vai, tipo, dar o zoom aí, ler. Quando autores têm críticas, é normalmente a questão financeira do negócio, né? Tipo, a pirataria, por exemplo. Mas não é uma crítica à forma mesmo. Porque é diferente com essa outra mídia, vocês acham? No cinema tem uma questão muito forte de um medo de alguns profissionais que o cinema, enquanto espaço, desapareça. Então, de uma valorização emocional com eles. A gente fala do Villeneuve, mas o Scorsese puxou a discussão tempos atrás. E em qualquer ano da sua vida, você pega uma entrevista do Scorsese e você vê que cinema não é o trabalho dele, cinema é a paixão da vida dele. É o que ele definiu como sentido da própria vida enquanto um ambiente em qual ele quer interagir, e que obviamente é importante pra ele ver as pessoas valorizarem o que ele valorizou a vida inteira. Que não é um medo, acho que, prático dos mangakas que, o mangá físico daqui a 10 anos não existe mais. E eu até tenho um ponto extra que eu acho que é bem interessante, que é, por meios oficiais, lendo digitalmente ou fisicamente, a experiência é muito próxima, no sentido de virada de página. Todos os caras oficiais, então, Crunchyroll, o Manga Plus, você comprar no Comixology, todas essas plataformas respeitam a virada de página. Então, a única experiência que tem diferente é quando você abre o site ali, um Mangaci, ou qual mangá que tiver na época que a pessoa for ver esse podcast, porque provavelmente em algum momento vai morrer o Mangaci e vai surgir outro. É só nesse lugar que tá em scroll. No Webtoon também tá em scroll, mas foi planejado pra isso. Mas é o único lugar que você lê um mangá diferente da forma que foi planejada é no scroll. Porque a virada de página no digital e na mão é quase a mesma coisa. Tem alguma quero fazer uma confissão. Eu gosto mais do scroll. Eu também, eu leio só em scroll. Todo site que eu entro, a primeira coisa que eu vejo é como eu mudo pra ser scroll. Eu prefiro também. Eu também. Não, mas é que eu acho que, tipo...
Talvez aí... Só completando, eu acho que isso é porque autores não estão se preocupando com isso. Porque no meio oficial, todos os lugares oficiais estão se preocupando em manter essa experiência. E aí, talvez, se um dia alguma plataforma oficial começar a fazer de outro jeito, fazer um scroll, pegar o One Piece e falar, eu tô fazendo agora tudo estiradão. Aí eu vejo o Oda ficando puto de perdendo virada de página, por exemplo. É uma discussão que eu já vi rolando no meio de quadrinho. Teve alguma editora recente, acho que foi a Mitos, que lançou algum quadrinho estrangeiro, que eles erraram na numeração ali do corte, e aí a página que era da direita tava na esquerda das páginas seguintes, sabe? Isso é um problema. Então, não tendo páginas duplas, é quase imperceptível, mas você perde a surpresa de virada de página, por exemplo, que é uma característica básica do quadrinho. A surpresa da virada de página, como você vai visualizar aqueles duas páginas lado a lado. Então, existiria essa discussão se começassem a modificar o formato. Como não modificam oficialmente, eu acho que existiria também se existisse mais do que uma surpresa que se perde, uma resistência explícita. Tipo, se o Oda deliberadamente desenhasse, vou desenhar uma página que não funciona no scroll, que isso só vai realmente fazer sentido se você ver a página dupla ali. A página sextupla de Sengoku Yoko. Não dá. Mas existe essa página no impresso. Não tem como, mas o cara fez pro impresso. Como? Não, mas não funciona no scroll, principalmente. Também, no scroll não funciona. E o ponto é, algumas pessoas fazem isso, mas se houvesse uma atividade em fazer uma resistência ao scroll, e desenhar pra no scroll não fazer sentido, o debate ficaria muito mais visível. Eu vou direcionar essa pergunta pra você, Léo, aí você já pode falar. Você acha que a produção do cinema hoje em dia é comparável a isso? Tipo, a galera tá fazendo filme que é mesmo pra ser visto no cinema, sabe? E existe essa produção como resistência? Eu acho que a diferença principal é o dinheiro, obviamente, porque cinema é uma indústria que dá muito mais dinheiro, mas talvez no mangá eles estejam mais de boa em relação aos pormenores, assim, porque, tipo, eu acho que tu lê no físico, eu vejo o desenho diferente, tipo, a cor do branco não é branco, é meio um amareladinho que é a cor do papel, e no computador é branco. Então, tipo, isso já muda a minha experiência. Mas eu acho que os mangás estão mais dispostos a se transformar e o cinema é um pouco mais conservador. Então, tipo, o Webtoon é sabe, essa discussão, só que eles não ficaram putos com a discussão. Eles falaram, vamos fazer isso o nosso lance. E o cinema tem um pouco mais de dificuldade disso. O cinema tradicional, né? Tipo, talvez o YouTube seja o Webtoon do cinema. Em algum nível é mesmo, né? Sim. Em vários níveis. Porque tá mudando, tipo, esse é o ponto. O cinema tá se transformando, tá tendo revoluções no cinema o tempo todo. O Martin Scorsese, inclusive, já participou de revoluções do cinema. Mas o Scorsese já lançou filme pro Netflix, né? Claro. Reclamou e lançou direto pro Netflix. Porque era quem pagou. Não direto só, ele lançou no cinema Ele lançou no cinema pra competir no Oscar. Ele lançou no cinema com o mega do Oscar, exatamente. Mas tava lá. Colocaram uma salinha em Nova Jersey pra 10 pessoas, lançar no cinema. Tem que ser uma em Nova York e uma em Los Angeles. Essa é a regra do Oscar. Nossa senhora. Nossa, é foda. Mas, tipo, eu acho que o que falta na revolução do cinema é um pouco menos de capitalismo. O que falta é menos. Sim. Confuso isso. Mas o que falta é menos capitalismo porque, tipo, se continuar tendo revoluções assim, vai ser só revolução de consumo. E aí a pessoa vai consumir de uma outra forma e é isso. E daqui a pouco a gente vai ter filme 3.0, sei lá. Cinema meio é difícil revolucionar porque a revolução custa $500 mil e eles precisam 500 milhões de dólares e o cara precisa ter certeza de retorno. E revolução não é sinônimo de certeza de nada. Diferente de mangá, que é uma mídia barata. Exato, por ser barata, as pessoas, tipo, talvez a arte da utopia socialista não seja o cinema, no fim das contas, tipo, talvez não exista mais. Assim, claro que tem no nível pessoal o impacto é similar, mas eu acho que deve doer menos o Oda fazer 19 páginas de mangá numa semana e alguém ler cagando do que o Villeneuve filmar por 6 meses no meio do deserto com o sol na cara, com o orçamento estourando e o cara vê no celular cagando. Deve doer menos no artista o quanto você tá ferindo o trabalho
trabalho dele. Justamente por questão de escala, talvez. É que nem o YouTube, tipo, a pessoa que faz o vídeo no... Eu assisto vídeos no YouTube 2.0, mas é quando é uma pessoa... Eu uso quase como arma. 2.0 não dá. 2.0 não dá. Eu assisto 2.0, se eu pudesse eu botava 3. Porque eu assisto muita coisa, tipo, assisto muita coisa e eu assisto muita coisa que eu sei que a pessoa não se importa, então é meio que uma troca, assim. Tipo, no YouTube as pessoas são que nem o pessoal do mangá, eles produzem um por semana e foda-se. Eu tenho uma coisa aí, Léo, que você tocou tangencialmente, eu queria aprofundar um tiquinho só, pelo menos, ou sei lá, pelo menos comentar sobre o sentimento das pessoas, que você comentou do cara que fala, vem construir uma sala no cinema aqui então, né? Obviamente, seja lá qual for o diretor, provavelmente gostaria mesmo, né, de construir essa sala, mas essa sala não vai ser construída, né? Então, com certeza tem muito desse sentimento de, tipo, desse elitismo ser retratado ser passado de uma forma que as pessoas não têm como alcançar ele mesmo, né? Financeiramente, em termos de condição, né? Então as pessoas pirateiam o filme porque elas não podem ir no cinema, né? Seja por motivo financeiro ou seja, inclusive, datando um pouquinho esse podcast porque tem um vírus mortal devastando o planeta, né? E elas realmente não podem ir no cinema, né? Então... Da mesma forma que tem gente que não tem como comprar um mangá físico, por exemplo. Exato. Ou não tem na própria língua no país, às vezes também, inclusive. Essa é outra discussão. Eu ia ficar putaço se, tipo, o Oda falasse, quem tá lendo o meu mangá online tá lendo errado. Porra, compra um One Piece pra mim. Eu ia falar, então, né? Eu ia ser o cara de... Mas ao mesmo tempo, e eu sinto isso muito na internet geral, tem o lance de, no consumo de uma arte muito multimídia, muito mainstream, a gente sempre acha que é com a gente. O Villeneuve falou, tem gente que não quer ver no cinema, e pensa, nossa, o Villeneuve tá puto com o cara do interior de São Paulo no meio de uma pandemia, porque é esse o público que atacou o Villeneuve, não é o cara de Nova York prepotente. A HBO Max, no caso. HBO Max, assim. Ao mesmo tempo, o Oda reclamar dos fãs... Eu nunca acho que o Oda reclamando dos fãs, tá reclamando de mim. Eu nunca acho que o Oda tá colocando o Brasil na equação. Tem isso também. Tem mais mas a internet a gente tende a achar que... Não, o Scorsese me xingou agora. Ele me atacou pessoalmente. Agora eu queria voltar um pouquinho na discussão que a gente tava, porque eu quero fazer uma proposta moral. Então, assim, a gente decidiu meio mais ou menos, cada um com o seu nível de certeza. E assim, se dá pra seguir o que o autor falou, legal. Se não seguir, tem níveis de certo e errado ali, né? Tipo, se eu quiser ver em 1.2, não é o ideal. Mas se é o que você tem pra fazer, boa sorte. Né? A gente tá meio que cada um faz o que quer. Mas, aí eu quero trazer a discussão moral dele. Eu assisti, supondo que a gente tá aqui junto conversando, e aí eu falo, eu assisti o anime aí de Cowboy Bebop. E tá todo mundo falando que eu não tinha assistido ainda. E aí eu assisti todos os episódios, não gostei muito não. Assisti tudo em 1.3, mas eu não gostei muito do anime. E aí? Como vocês vão julgar a minha opinião por ter assistido tudo em 1.3 e não ter gostado? Depende da sua crítica. Se a sua crítica for, ele acelerado demais, não dá pra entender nada. Esse personagem fala muito rápido. Não gostei dos personagens, sei lá. Mesmo se eu falar que eu não gostei do personagem, eu ter visto em 1.3 muda a sua percepção sobre a opinião da pessoa? Não diria que não. Pra mim, sim. Mas é que pra mim não é pelo 1.3 especificamente. Mas é tipo, se tu é uma pessoa que tá disposta a assistir Cowboy Bebop, especificamente, em 1.3, tipo, porque tu teve que tomar essa decisão em algum momento, talvez no começo, talvez no meio. Mas se tu é uma pessoa que tá disposta a fazer isso, é porque tu é uma pessoa que não deve manjar muito. Sabe? Tu não deve... Então agora você tá colocando hierarquia de arte. Não é hierarquia. Tu não deve... Você tá vendo Cowboy Bebop, é vídeo no YouTube e tudo bem. Não, mas olha só. O manjar, nesse caso, ele é tipo... Tu não liga pra Cowboy Bebop. Então, eu não sei se a tua opinião é importante pra mim, mas tanto quanto não é importante a opinião do Ei Nerd. Talvez não devesse ter citado alguém, assim, especificamente. mas, tipo assim, tem pessoas que fazem coisas fora da análise que eu fico, tipo, eu sei que essa pessoa não se importa o suficiente pra fazer uma análise decente. Então, caguei pra opinião dela. Se a gente tivesse numa mesa de bar e tu falasse isso, eu ia dizer, vamos discutir aí, entendeu? Vamos discutir. Só que na minha cabeça, dentro da minha cabeça, eu ia estar assim, essa pessoa não mancha. Se o Ei Nerd assistiu Cowboy Bebop normal... E falou que é uma bosta. E eu assisti em 1.5 cagando no celular.
e eu falo que é boa. Você vai levar mais em conta a minha opinião? Não, eu vou levar igualmente. Não, mentira. Não sei se igualmente, mas tipo... quase igualmente, assim. É porque eu levo a opinião da maioria das pessoas como muito pouco, também tem isso. Eu acho que eles deveriam fazer isso. Eu tô discordando de você, Léo. Eu acho que, tipo... Então vai lá. Se o estranho ver que seja Cowboy Bebop e a análise dele for que é meio episódico demais, não tá construindo muito pra muita coisa, tipo, ele é divertido episódio a episódio, mas eu não acho que ele tem muito a acrescentar, não tem uma grande mensagem nem nada. Ok, é uma boa análise dele ali, eu não tenho muito a discordar dela. Tipo, ele provavelmente teria a mesma opinião se ele visse na velocidade 1.1 ali, 1.0 no caso, né? Eu não modificaria muito a minha visão, mas tipo, sei lá, isso é porque eu conheço o estranho, né? Realmente. Isso é porque eu conheço o estranho. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe como as outras pessoas consomem qualquer coisa. Eu respeito a opinião de todo mundo aqui presente, mas eu não sei se de repente o Iso ele lê a Jump enquanto ele tá, sei lá, drogado. E aí ele fala que Blue Box é uma. Ele fala que Blue Box é uma. Isso você devia conhecer pra saber que eu não faço. Não, mas supondo que, né, vai saber, né? Nunca se sabe. Eu nunca estive do seu lado enquanto você lia Jump. E eu não sei se você tem alguma coisa que pode influenciar a sua leitura de Blue Box, que eu gosto muito, e você acha muito lixo. Tipo, é uma opinião muito divergente que pode ser por uma forma, sabe? Eu não sei. Só isso explica. Só isso explica. Então, exatamente. Claras. Exatamente. Eu não tenho antipatia da obsessão por esporte dos protagonistas. A gente já teve essa conversa. Eu sei. Visão de eu sei. Eu tô colocando uma fantasia em volta pra dizer que a gente não sabe nunca. A gente pode supor. Mas eu não sei se todos os animes que o judeu viu na vida, ele viu em RMVB em, sei lá, 140p pixels por... Mas tu acha que isso é comparável com, tipo, a opinião da pessoa em outras coisas? Tipo, se tu sabe que a pessoa é bolsonarista e ela te fala a opinião, isso vai mudar a forma como tu escuta a opinião dela sobre isso? Pois é. Tipo, eu acho que vai. E aí, por que isso... Porque pra mim é ideologicamente contrário à minha forma de entender a arte e a filosofia, tu assistir Cowboy Bebop 1.3, entendeu? E aí, por isso que eu vou levar um pouco, sabe, assim. Mas eu vou ouvir também, assim como eu escuto um bolsonarista, é a vida. Olha, o que eu acho dessa discussão, que eu pensei nisso agora, eu não achava isso... Eu não sabia que eu achava isso quando eu vim pra conversa. Mas que a grande diferença pro exemplo do estranho, pra mim, é a noção de boa vontade ou má vontade. Eu pensei nisso quando o estranho mencionou o RMVB. Porque eu vi Naruto pela primeira vez nos RMVB de péssima qualidade, porque é o que eu tinha. E o é o que eu tinha significa que eu estava ativamente fazendo um esforço pra poder ver Naruto, porque eu me importava. Sim. Então, eu tava me importando com o que eu via, mesmo que eu visse numa qualidade menos que ideal. E quando eu pensei nisso, eu pensei principalmente no exemplo de Blade of the Immortal, que eu devo ter lido na pior condição possível, do jeito mais errado possível de se ler um mangá. Porque não só intercalava página espelhada com página normal, no meio da leitura, de maneira cagado, como a página espelhada redesenhava a dinâmica do quadrinho na página pra não mostrar uma suástica. Que acho que é o jeito mais radical de você alterar a leitura de um quadrinho do que mudar o desenho do layout da página. Sim. Eu li aquilo porque era importante pra mim ler Blade e não tinha outra opção. Então eu não sinto que eu tava fazendo isso de respeito a Blade, eu tava fazendo isso em respeito a Blade, que é uma relação que muito fã de Jojo tem com a tradução da Duang, famosa por ser a tradução mais cagada do mundo, mas ser por um tempo a única forma real de se ler Jojo. E é diferente de, por exemplo, hoje, em 2021, o cara que faz questão de ler a questão da Duang porque ele não quer que ele aura do Amaraki, ele quer só ler meme. Como eu já vi gente falando sobre a tradução de Chainsaw Man brasileira, inclusive. Exato. A tradução não oficial. E aí o cara quer só ler o meme. Aí ele lê o meme. Aí vem falar, eu achei o personagem uma bosta, não sei porque ele tem fãs. Bom, você não sabe porque ele tem fãs porque você não quis ser parte da experiência, você quis ser parte do meme. Mas é que eu acho raro a pessoa fazer isso com tanta consciência. Eu acho muito mais comum a pessoa ler a versão traduzida do Chainsaw Man e, tipo, nem saber que tem outra, ou nem saber que essa é errada, que essa é bizarra. Tipo, ela só lê o que tá ali. Que é o negócio da ideologia, né? E a consciência quando o primeiro cara fala mal. Não era consciente até alguém twittar quem tá lendo a ScamBR tá lendo errado. Mas daí
Aí entra o sentimento. Aí virou uma forma de personalidade da pessoa, uma manifestação da personalidade da pessoa, ele aceitar ler daquele jeito ou não. Mas eu acho que, por exemplo, a tradução de Sanbei até que é um bom exemplo, porque a gente tem uma birra, eu tenho pelo menos uma birra pessoal com essa tradução, acho que ela caga um monte de, sei lá, que seja, eu não quero entrar nesse mérito. Eu não gosto muito da tradução de Scud de Chainsaw Man. Mas eu acho que uma pessoa que tá indo lá ler com a boa vontade, que o Iso falou, não vai mudar tanta coisa no final das contas, sabe? Pode ser que ela tenha umas opiniões negativas que não foi de fato a intenção do autor em alguns aspectos específicos. Mas se ela tá indo com a boa vontade, ela vai ter mais ou menos a mesma experiência e vai chegar mais ou menos nas mesmas conclusões, sabe? Mas é que tu não acha que, tipo, a arte, quando ela nos toca muito no detalhe, tipo, numa coisa que é muito insignificante, teoricamente, mas, tipo, é exatamente aquilo que conecta com uma coisa da tua vida, tipo, dos teus sentimentos. E aí, quando tu tira isso, tipo, quando tu arrisca, tu tá arriscando tirar exatamente a coisa que ia te fazer sentir aquele negócio, sabe? Pra mim parece, tipo, uma... Eu acho que tem teoria do caos nisso, Leléo. Acho que ao mesmo tempo, talvez num exemplo hipotético, pra esse leitor específico, tirar tenha sido o que virou a chave. Definitivamente. É muito comum em dublagem. Sim. Em que um cara deliberadamente altera um texto que muda o sentido do episódio, mas é essa alterada o motivo pelo qual esse episódio é popular pra caralho no Brasil e as pessoas mal lembram dos Estados Unidos? Uhum. Sim, eu concordo. Eu acho que eu gostei de um ponto que o Iso deu, porque eu acho que esse é o cerne no final das contas. A gente tava sempre tentando buscar o cerne, e eu acho que o cerne de toda essa discussão é uma percepção de boa e má vontade. O incômodo causado por alguém não querer ver no cinema é a impressão de que há uma má vontade, de não ver o que o autor quer propor, ou que a pessoa viu acelerado, que ela tá vendo com má vontade. Eu acho que essa é a percepção final do como a gente julga se a experiência, o modo de ler, ou de assistir, ou de ouvir qualquer coisa, soa certo ou errado. É que se ele soa tendo má ou boa vontade. Um bom resumo pra mim também. Eu gostei dessa ideia do parabéns. Iso, Foi boa. Eu improvisei, eu não tinha isso na cabeça quando eu cheguei aqui. Mas porque, por exemplo, eu sei que isso acontece bastante com podcast, que eu sou um exímio defensor de você ouvir o podcast na velocidade que você quiser. Uhum. Porque, assim, o nosso podcast, se você quiser ouvir em 2.0, você ouve. Se você conseguir entender o que a gente tá falando, tá ótimo. Porque, no nosso caso, e eu tenho certeza que na maioria dos podcasts existentes, não há uma intenção no ritmo. Raramente ele foi deliberadamente editado para durar uma conversa X, durar X minutos e ter um intervalo musical de X segundos. Ou que, mais uma questão de ritmo do que de... Ou que foi editado de uma forma que o ritmo específico fosse a melhor forma de você entender aquela conversa, né? Exato. Se você tá acelerando completo... Não tem, obviamente. De fato, o podcast é um exemplo máximo de realmente a pessoa tá só querendo... Eu quero os dados, né? Tipo, Exato. Eu quero os dados do podcast. Exato. E aí, me justificando um pouquinho em uma prática que eu tenho, que é o que eu falei, eu vejo alguns tokusatsu, alguns Kamen Riders acelerado. Porque o que acontece? Eu sei que algumas decisões do episódio que eu tô assistindo, que é feito pra criança, ele é feito pra criança e, portanto, ele é repetitivo e, portanto, ele tem muita fórmula. Então, às vezes eu não tô afim de ver a transformação do cara completa pela 5ª vez no episódio. Porque eu sei que ele tá repetindo porque é parte do formato dele. Então não é uma má vontade. É só que eu sei o que tá vindo. Eu sei que isso não é parte essencial da história. Eu quero ver os acontecimentos. Quando chega na conversa que eu quero ver. Quando chega na nova habilidade eu quero ver, sabe? Então, mas pra algumas pessoas, se eu tô acelerando, eu tô com uma vontade com quem produziu. Bem... um pouco. Então, não é uma vontade. É só porque, no meu caso específico, eu sei dos cacuetes visuais que vai ter na história, e eu sei que eu não vou perder se eu acelerar. Mas assim, sou eu. Tem gente que só quer ganhar tempo mesmo. A vontade do estranho é tão boa com os tokusatsu que ele tá disposto a ver, mesmo sabendo que vai repetir a animação pela milionésima vez. Mas tu não preferia que não tivesse essa animação pela milésima vez? Preferia, mas eu entendo que ela tem porque faz parte do contexto dela. Uhum.
Mas esse sou eu. Tem gente que vai assistir sei lá, Duna acelerado só porque acha que as partes silenciosas é muito namorado. Que nesse caso, aparentemente, eu diria, eu não sei, mas eu conhecendo Villeneuve, eu sei que ele faz isso de forma deliberada. Pra fazer ambientação. Então, você modificar essa experiência, você tá modificando a intenção do cara. E pode modificar como você vai receber a intenção dele também, né? Você modificar como ele pretendeu, a mensagem que ele queria não vai chegar em você. E aí, você gostar ou não, vai ser sempre uma questão pessoal, no final das contas. E às vezes nem é sobre gostar também. Às vezes tu gosta porque tu tá vendo do jeito errado. Ou do jeito não errado. Como a gente comentou da tradução, né, e tudo mais. Não é fascinante, eu não sei o que diz ou não sobre essa conversa, mas eu acho um tiquinho fascinante que, tipo, o meme das críticas de Duna que virou, não tem necessariamente a ver com, tipo, a qualidade necessariamente visual do negócio, tem a ver com... Ele ter pedido? Não, tipo, as críticas das pessoas viram meio meme, eu não sei se é geral isso, mas a crítica das pessoas que é muito chato, tipo, não acontece nada, todo mundo é muito sério. Sim, dormir. Eu fiz uma pesquisa no Twitter das respostas das pessoas sobre isso, e bastante era, pra que eu vou pagar pra dormir no cinema, eu prefiro dormir em casa. E tipo, a piada é de que, cadê o banter, né? Tipo, cadê as piadinhas? Cadê, tipo, a galera quebrando o clima que nem no meu filme da Marvel que eu gosto tanto, né? Eu vi esse comentário bastante por parte das pessoas. Eu não sei se isso diz alguma coisa, eu sei lá, eu só pensei nisso agora, eu não sei se diz alguma coisa ou não sobre a forma com que as pessoas estão consumindo esse negócio ou não mesmo, porque no final das contas, se tem uma experiência no cinema que é realmente diferente da de casa, é que se você está no cinema, você tem que ver esse filme. Você não pode pausar ele, abrir o Twitter, você não pode ver, você não pode nem ver o Twitter, sabe? Máximo de controle que ele tem sobre a sua experiência, né? Que, tipo, eu sei que você não vai pausar. Eu não tenho como garantir que você tá olhando pra tela. Mas que vai pausar, que vai acender a luz, não vai fazer. Porque esse ambiente propicia isso. E que as pessoas não conseguem ver o filme em casa. Na opinião dele, né? Que eu acho que que eu acho que dá pra você muito bem reproduzir a experiência em casa, quase que, eu diria que até às vezes até melhor que o cinema, se você tiver material pra isso, né, e disposição pra isso, principalmente. Eu discordo, mas eu não vou comentar porque eu estou fazendo um vídeo sobre isso, então. Okay. Desculpa. Ao mesmo tempo, tem uma dúvida com a questão do cinema, que aí o diretor fez esse filme só pra ser visto no cinema, essa é a experiência ideal. Mas o diretor sabe que o filme vai ficar 3 meses no cinema e aí ele vai precisar vender DVD. E o DVD vai ter que ser bom o suficiente pra ser vendido. Isso é parte do pacote que ele prometeu pros estúdios. Não é meio contraprodutivo pensar um filme que só vale a pena ser visto na mídia temporária e não na mídia que vai durar por anos? Tu tá sendo inocente, né, Iso? Tu sabe que ele não falou isso pensando nisso mesmo. Ele falou isso como propaganda do filme, do cinema e da produção. Mas ele tá cagando pra isso. O ideal que ele supostamente tá pregando. A bilheteria dá mais dinheiro do que o DVD. Mas eu acho que existem casos, naquelas coisas, tipo um artista que faz uma obra que o objetivo dela é ser temporária mesmo, né? Sei lá, o Banksy tem caso disso. Estranho, seus musicais aí, você não teve que, tipo, ver Hamilton filmado por celular até sair uma versão? Acesso. Sim. Até sair oficial e todo mundo vê melhorzinho. Eu vi errado? Viu errado. Não, eu tô brincando. Sim, tô falando mesmo, uma excelência é sempre o mesmo, porque nunca que o estranho ia conseguir ver Hamilton, nunca. Essa versão que saiu no Disney, essa é a versão certa? Isso é equivalente a estar na Broadway? Nunca será. Até porque tem uns close-ups ali que eu teria que subir no palco e abraçar o Lin-Manuel Miranda pra eu poder estar naquele close que deu. Inclusive é uma crítica à minha versão. Eu acho que não devia ter esses closes, não. Mas aí sou eu. Aí sou eu que quis ser purista de experiência musical. O musical filmado. Olha aí, que é o que eu penso, né? Se você tá vendo no palco, ele foi tudo projetado pra você ver da quarta parede, né? De você ver daquela direção. E na hora que a câmera dá um close, você não tá mais vendo da quarta parede. Você tá vendo do palco. E não é experiência planejada. E eu fui purista nessa. Olha aí. Viu só? Ironicamente, Duna é bem teatral. Olha aí. Eu gostei que a gente teve meio que uma conclusão, me parece. A gente teve alguns minutos já, a gente teve uma certa conclusão. Mas a conclusão que eu
cheguei um pouco, na verdade eu já sabia disso, que eu aceito as pessoas ouvirem um podcast. Esse podcast que você tá ouvindo 2.0, muito boa sorte, porque agora eu vou falar muito rápido, quero ver tu acompanhar, filha da puta, chupa essa. Mas eu vou defender mesmo assim o purismo, não como tipo uma regra, mas como, às vezes, esse podcast aqui, eu conheço vocês que participam do podcast. Às vezes eu escuto podcast de mangá que eu nem li, não 2.0, porque eu quero ouvir vocês. Porque, eu conheço vocês e é, amizade, entendeu? Eu estou almoçando com meus amigos. Uhum. Mas, quando eu vejo outras obras, às vezes eu quero meio que sentir a mesma sensação. Eu quero sentir, que eu sou... Sabe, vendo Duna, eu senti que eu sou amigo do Denis Villeneuve. Não o Denis Villeneuve de verdade, como eu disse, o Denis Villeneuve de dentro do filme. Mas, eu tô sentindo uma conexão realmente humana com aquele negócio. Não é só consumo que eu tô engolindo 2.0 e agora eu sei e posso dar minha opinião. É uma pessoa falando uma coisa e eu tô prestando atenção com foco na pessoa. E eu acho que esse jeito 2.0 que a gente assiste as coisas, ele é muito um reflexo de outras coisas que a gente faz naturalmente 2.0, conversar com as pessoas em 2.0 e meio que no fluxo que não para ouvir de fato o que a pessoa tá falando. Então, talvez essa seja a boa vontade. E as pessoas tratam isso como purismo às vezes, e às vezes de fato. Mas eu acho que é uma conexão que é difícil tu ter quando tu só consome, assim. Eu acho super... Concordo plenamente com tudo que o Léo disse, inclusive. Acho que no fundo, talvez a pessoa possa não querer ter purismo, mas também brigam muito com purista, eu sinto. Eu sinto porque eu sou. É chato, né? É que nem vegano. Exatamente. Tá lembrando a pessoa que ela pode estar fazendo uma coisa errada, ela pensa, porra, se eu tivesse fazendo diferente, eu ia estar mais feliz, ou eu ia estar entendendo mais as coisas, e isso faz ela sentir culpa, né? Desde 2007, eu cometo publicamente o sacrilégio de ver desenho animado sem a dublagem brasileira. Uhum. E já me mandaram tomar no cu por isso. Nossa, uma vez, eu sei lá, eu assisto desenho americano na dublagem original. Sei lá, não faço isso por nenhum motivo, mas já teve gente brava comigo. Eu faço por purismo. Eu faço porque eu vejo a animação como uma arte que eu quero estudar, que eu quero conhecer, que eu quero me conectar com o produto com o mínimo de filtros possível. Uhum. Tem literalmente a voz da Rebecca Sugar em Hora de Aventura. Sim, e é assim que eu literalmente quero apreciar a obra. E eu já fui mais escroto do que eu sou hoje. Eu já fui o cara chato, sim, mas... Meu ponto é, tem gente que acha um absurdo a ideia de que você não quer prestigiar o Gary Briggs fazendo uma piada numa cena séria. Uhum. Que não é isso que é a sua prioridade de prestigiar. E a pessoa consome o que ela quer, mas me deixa ser purista. Eu não tô fazendo nada errado de querer ter uma experiência purista. Se eu puder também só concluir aqui sobre o purismo especificamente, a gente comentou mais cedo nesse podcast que às vezes a pessoa tá... Eu comentei especificamente que a pessoa tá lendo de uma forma que ela mesma entenderia como errada se ela soubesse de uma forma melhor, né? Que ela poderia estar lendo. E às vezes é e às vezes não é, né? Eu acho que se eu concluo alguma coisa sobre purismo é que, tenta, tenta escutar um pouco, tenta não ver o filme, quem sabe uma vez em uma velocidade maior, ver se você consegue ver se é melhor, ver se é pior, sabe? Eu acho que... Escutar o Villeneuve, escutar o autor, o que o Léo falou. E o Léo falou uma coisa certíssima nisso. Às vezes ele tá errado. Às vezes ele tá certo. E eu comecei o podcast falando sobre o meu relativismo aqui. Eu acho que vale pros dois lados, né? Igualmente os puristas podem estar certos. Não tem nenhum valor absoluto pra nada pra mim. Então, tá aí. Só não sejam babacas, né? Sendo puristas, importante isso. E não sejam babacas e vamos levar menos as coisas no pessoal também, tem isso. Né? É verdade. O Pablo Vilaça não tava falando contigo. Ele tava assim. Contigo judeu sim, mas com o resto não, entendeu? Teve alguma treta? Mais em mim do que o Scorsese. O Vilaça é mais próximo de mim, a crítica dele, do que a do Scorsese. Eu já conheci ele pessoalmente, então... Eu também. Ele conversou comigo, inclusive. Ele falou que o nome do meu canal do YouTube era ridículo. Caraca, sério? Que mancada. Sim, eu falei que era Leleologia, ele falou, olha aí, esse tipo de nome que as pessoas dão não faz o menor sentido. Eu falei, Leléo, meu nome, Logia, ele, não, Leléo não é teu nome. Teu nome é Leonardo. Nossa. Caraca. Ele achou que você tava de má vontade. Exato. Caraca, sobrenome Vilaça foi falar do seu nome. É verdade. Mas eu gosto dele, ele é uma pessoa legal. Que nome? Não é Vilaça, não é nome não, mano. O que tá falando? Que preconceito com sobrenome aleatório aí.
Qual a origem? Né? Vila, é o quê? Uma grande vila. Papo vilão, isso aí. Eu adoro Papo Vilão. Leitura de e-mail. Leitura de e-mail judeu do episódio 284 Devilman. 283. 283. Eu vi 3, tá escrito 3 na minha frente e eu falei 284. Eu acho que você achou que tava errado o 3, eu suponho. Não sei. Eu acho que eu pensei se estava errado e aí meu cérebro falou, tá errado sim. E trocou no meio da fala. Enfim, contato chega no e-mail alquadra.do. Perfeito. Contato@alquadra.do e no site alquadra.do. Nossa agenda tem sempre 2 itens. Primeiro, enquadrado. Os próximos mangás que a gente vai comentar por completo e por spoiler já estão na agenda. Começando com Sunny, sem data, né? Mas sem data. Mais logo. Vai sem ler, data mais logo. Lê, rápido. Vai ler, agora. Sunny de Taiyo Matsumoto. E o seguinte enquadrado é o Arco da Prisão de A Lâmina do Imortal. Blade, A Lâmina do Imortal. Isso, exatamente. E o outro recadinho é o Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais. E o próximo programa será sobre Malagueta, do Gabriel Pieri, que é possível ler de graça online, então você pode ir atrás de ler para ouvir o nosso programa junto conosco. E é o próximo programa mesmo, né? Isso, na próxima semana, se tudo der certo. Slowpoke Report. Só tem um item aqui. Sessão que a gente comenta coisas que não tem nada a ver com o podcast. Normalmente eu adoro receber. Mandem. Se vocês leram um mangá por recomendação nossa, se vocês gostaram ou não gostaram, mandem o e-mail ou o comentário. Eu adoro receber isso. Eu gosto de saber o que as pessoas estão lendo ou não. Tipo, qual é o zeitgeist, né, dos ouvintes do Mangá ao Quadrado. Eu sempre gosto de saber. Fica esse aviso. Virou uma tradição, né, do Mangá ao Quadrado. É uma tradição as pessoas mandarem pra gente o que elas leram, o que elas acharam das nossas recomendações. E o Rafael HQ em específico aqui, ele leu Girls Last Tour. É um mangá que ele fala que ele nunca teria lido por vontade própria, mas ele gostou bastante, porque principalmente depois de ler Game Pass Descastos e Fire Punch, também por recomendação nossa, mas que foi tudo muito pesado e ele tava precisando de algo um pouquinho mais leve, né? É um pouquinho mais leve, realmente. Um pouquinho, mas nem tanto. Girls Last Tour. Boa parte dele é bem gostosinho de ler. Girls Last Tour, pelo menos, no pior dos casos, é melancólico. Não é depressivo, eu acho, pelo menos. Exato. Já uns comentários aqui sobre o programa Devilman, que foi o último programa que a gente gravou, com a participação do Nintakun, muito legal. O Hugo Magela, o Magela, provavelmente, não tem... Magela, ele escuta há 6 anos, é o primeiro comentário dele no nosso blog, e ele diz que Devilman é sua obra favorita e especialmente gosta do aspecto das fusões de demônios, que é uma ideia que abre muitas possibilidades, tanto na obra principal quanto em versões alternativas e spin-offs. Eu li esse comentário e eu lembrei de algo que eu queria ter comentado no podcast e eu não comentei, que eu adoro. Eu não sei se você vai lembrar agora, porque tem um bom tempo que a gente gravou esse podcast, né? Mas você lembra que nas primeiras páginas, nesses desenhos novos que ele fez, né? Tinha aquele monte de... Todos os demônios quase fundiram numa nave espacial malucona, né? Eu não lembro. Ai, nossa, tinha muito disso. Tinha isso, tipo... Não todos, mas os demônios foram fundindo tanto um em cima do outro que, tipo, virou quase uma nave espacial, uma loucona da hora. É muito legal, eu adoro essa ideia também. É um bom conceito mesmo. E tem a ver com aquilo de união do mundo, da natureza. É muito legal, é muito bom. Uma boa ideia. E rende spin-off pra caralho mesmo. É facinho. Qualquer coisa que fizer tá liberado. Encaixa. Último comentário aqui, leitura de e-mails curtinha dessa vez, é do Elvis Kleber. Ele comenta o seguinte: eu li esse ano Devilman e foi bem revelador, porque foi como descobrir a planta baixa para 75% dos mangás que já li. Dá para comentar de vários que tem algum elemento que lembra Devilman, mas o primeiro que pensei foi no arco de Hall,
HAL, de Majin tentando Gami Neuro, um arco que a gente já fez um podcast sobre, né? Exato, programa 49, esse é o único que eu sei o número de cabeça, porque foi um antes do aniversário do primeiro 50. E ele comenta que tem aquela parte da droga eletrônica que transforma em criminoso, tem mesmo nisso em HAL. É uma parte que é igual à paranoia de alguém virar demônio no Devilman. Sem contar os vilões que ganham características animais em Neuro, que é bem Devilman também. Mano, Neuro suga Devilman mesmo. Suga. Tipo. Visualmente, né? Visualmente principal. E tipo, mano, o Neuro parece que saiu de Devilman, né? Tipo, o Neuro, né? Ele é um demônio, né? Que veio da Terra dos Demônios ali. Realmente. Principalmente a forma do demônio dele. Mas as próprias mutações, essa coisa do vilão começar a virar meio animalesco, meio bizarro, é uma coisa meio Devilman mesmo. Eu nunca tinha associado o Neuro especificamente com Devilman, mas é bem sugadão ali. Nada criminoso nem nada, mas sim. Inspiração. Tem ali o espírito. Beleza. Essa foi então a leitura de e-mails. Vamos lá que vai ter recomendação. Isso aqui é... Vamos lá. Recomendação da semana é minha, Judeu. É sua sim, estranho. Dessa vez eu realmente não tenho a mínima ideia do que você vai recomendar. Espero que não roube algo meu. Não, com certeza não. Mas curiosamente é algo que eu falei neste programa. Não exatamente disso, mas eu falei por cima e aí eu lembrei disso enquanto eu tava editando. E é Kamen Rider. Eu citei Kamen Rider, que eu assisto, mas o que eu estou recomendando aqui é o mangá de Kamen Rider, lançado no Brasil pela editora New Pop, de Shotaro Ishinemori, em 3 volumes, agora já concluído. O mangá do Kamen Rider, ele vai contar a história do primeiro Kamen Rider. Ele foi lançado mais ou menos em paralelo com o primeiro Kamen Rider, mas não é uma adaptação da série, porque a série teve seus... Acho que a primeira temporada foram 80 episódios. Enquanto o mangá são 3 volumes. Na verdade, acho que são 5 e aqui compilou em 3. A história, basicamente, do primeiro Kamen Rider, que é a planta baixa de todos os outros Kamen Riders, pelo menos na época da era Showa, que foi a era que o Shotaro Ishinomori estava comandando. O Takeshi Honda é um cara que sofre um acidente e aí ele é sequestrado por uma organização do mal, a Shocker, que transforma o corpo dele meio ciborgue. Usa o corpo dele, mas faz umas modificações para tornar ele mais forte, enfim, algumas modificações cibernéticas, e ia fazer uma lavagem cerebral nele para ele integrar o exército deles que eles queriam usar para dominar o mundo, e ele consegue escapar antes de fazer a lavagem cerebral. E aí ele passa a lutar contra essa organização que criou ele. Esse é um mangá de 1971. 71 é muito tempo. Então ele é um mangá muito antigo. Só que, tal qual, espelhando um pouco o que teve o comentário da gente em Devilman, mas aqui é até melhor porque não teve redesenho, ele sobrevive muito bem ao tempo, como narrativa visual, até como história, como um Battle Shonenzinho, que nem é tanto Battle Shonen, porque ele não tem nenhum dos tropes clássicos que a gente identifica, ele era uma coisa bem própria dele. É uma dinâmica de monstro da semana, mas a graça é ver a dinâmica visual que o Shotaro Ishinomori colocou nessa história. A quadrinização, ela é muito bem feita. Tem, tipo, cena de abertura, sabe? Tipo, a cena de abertura que você vê, que ele tem que ele transforma, começa com o cara sequestrado olhando pra cima, aquela luz de cirurgia, sabe? Que tem uma luz que são vários círculos, e aí essa luz começa a girar e vira a roda da moto. Tipo, essa é a cena de abertura do mangá de 1971. Maravilhoso. E tem
muitos quadros que são, assim, que você olha e você fala, caraca, muito bom, muito bem feito, muito dinâmico. Provavelmente inspirou vários tropes de cenas de ação. E é o que eu comentei, sobrevive. Eu tinha lido já esse mangá do Kamen Rider há muito tempo atrás pela internet. E eu li, achei, gostei, e falei, legal, gostei, e guardei. E agora que saiu de novo, que eu tô vendo em mão, com calma, eu não lembro nem que época que eu li, como era meu pensamento, acho que era antes do podcast até. E aí agora, tendo em mãos e lendo com calma, eu consigo apreciar o quanto a narrativa do Shotaro Shinomori é forte nesse sentido. A história, ela é semi-bobinha, umas viradas interessantes, no segundo volume principalmente, e agora o terceiro eu ainda tô pra reler, não reli o terceiro ainda, que chegou essa semana aqui. Mas o segundo ele tem uma virada, umas 2, 3 viradas muito legais, umas cenas muito boas, inclusive faz parte dessa virada na história, e tô muito ansioso pra reler o terceiro e lembrar o quanto é, mas é uma leitura muito, muito agradável dos anos 70, sabe? É uma coisa que você não precisa se orientar com pra gostar. Você gosta ainda hoje, sabe? Sem ressalvas. Recomendável pra quem não tem nenhum interesse por Tokusatsu, por exemplo. Porque como ele precede o conceito de Tokusatsu, ele nem tem as características que eventualmente a gente viria a reconhecer um Tokusatsu. Então, tipo, aqui ele não tem arma, não tem cena de transformação. Ele se transforma, tipo, ele fala, eu preciso me transformar. E aí ele tá transformado, sabe? Não tem coreografia, não tem arma muito especial, ele só tem a moto dele, é mais luta mesmo. É antes da fundação dos clichês do gênero. Então, ele funciona pra quem não gosta do gênero Tokusatsu, porque ele não tem nada, quase, disso. Ele cria. A única coisa que ele tem é de Monstros da Semana. Que no caso acho que no primeiro volume tem 2 grandes inimigos, então são 2 meio mini arcos. E aí acho que no segundo volume tem mais 2, e aí o terceiro eu preciso reler. É Monstros da Semana, mas são poucos Monstros da Semana. Eu não sabia que ele era só 3 volumes mesmo, eu achei que ia sair mais coisa. Tem outros mangás que são... Claro, mas... não é nem pra chamar de spin-off, né? Tipo, é outros Kamen Riders, são histórias diferentes. Tipo, vai sair outro no Brasil do Kuga, por exemplo. Esse eu não li, nem pretendo ler, porque é uns 10 volumes, e Kuga nem é tão legal. É super comunista também, né? Esse mangá aí. Um pouco. Tô brincando. Ele dá uma arranhada ali. Mas não é uma forte arranhada. Não, ele arranha de leve. Eu vejo o Twitter e eu sei que ele é... Se ele não é comunista, a New Pop transformou ele em propaganda. Eu sei muito bem. O Shotaro Shinomori era comunista, definitivamente. Ok. Mas então vai ter muito mais moto do que comunismo. Nessa história. Definitivamente muito mais moto. Beleza. Talvez eu leia. Eu não tinha nenhum interesse até saber que eram só 3 volumes. Eu acho que se achar uma versão online aí deve ser uns 5. Mas não é muito mais não também. Não é também muito, não. E suponho eu que seja uma leitura bem rápida também. Bem rápida. As cenas de ação são bem dinâmicas. E bem, ao contrário da sua crítica de Devilman, é muito clean. É muito fácil de entender o que tá acontecendo. Eu acho um dos bons talentos do Shotaro Shinomori. Perfeito. Recomendação da semana, então, qual? Kamen Rider. Esse é o nome. Só Kamen Rider. Só Kamen Rider mesmo. É o original, o primeirão, o que não tem subtítulo. É o Kamen Rider. E isso foi algo que eu sofri pra entender, na verdade, que, tipo, esse mangá desse cara, ele foi prévio a, tipo, ele não tá adaptando um Kamen Rider. Ele é o primeiro Kamen... É um mangá originalmente, não é... É meio que ao mesmo tempo. Ele fez um e fez o outro em paralelo. Seguiram caminhos um pouco diferentes, mas o arco geral meio que é parecido. Não, mas tipo, ele é prévio ao live action, no caso. Esse que eu acho estranho. Eu não lembro da dinâmica que foi. Se ele precisou fazer o mangá pra aceitarem fazer a série, ou se, tipo, fazendo a série, ele precisava fazer o mangá também pra divulgar a série. Tinha alguma coisa que relacionava. Os dois estavam muito próximos. Tá aí. Kamen Rider como recomendação bem recomendação sua mesmo, estranho. Bem minha, e eu espero que o pessoal que não deu uma chance porque achou que era velho, coisa de velho, não, ele funciona até hoje. Beleza. Até semana que vem, então, estranho. Até semana que vem.